Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta quinta-feira, queremos trazer para você a palavra de Deus, o Evangelho da vida. Hoje, o Evangelho proposto pela liturgia, Lucas 11, 14 ao 21. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Depois que o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Alguns, porém, disseram: é por Beelzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentarem, pediram-lhe um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido internamente ficará em ruínas, cairá casa sobre casa. Ora, se até Satanás está dividido internamente, como subsistirá o seu reino? Dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por que então vossos discípulos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque já chegou até vós o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armado, guarda sua propriedade, seus bens estão seguros. Mas quando chega o mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura em quem confiava e distribui os seus despojos. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não ajunta comigo, espalha. Queridos irmãos, queridas irmãs, texto hoje bastante forte. Mais uma vez, os fariseus, os chefes da religião da época, tentando encontrar em Jesus algum defeito, alguma coisa, para criticá-lo. E hoje, movido até por uma inveja, porque as multidões estavam admiradas com as obras que Jesus realizava, eles começam a dizer: não, expulsar o demônio ele expulsou, é verdade, não dá para negar. Porém, ele expulsou pela força dos demônios. Olha que coisa horrível. Eles não mudam o fato, mas conseguem implantar no coração das pessoas uma mentira que desvirtua aquela obra maravilhosa que Jesus tinha realizado. Talvez de todas as mentiras, a pior é a mentira ideológica que tenta mudar o rumo dos fatos. Toda mentira faz mal, mas quando a mentira ela muda os fatos, ela cria uma ideologia de morte. E foi isso que os fariseus estavam tentando dizer para Jesus. Olha, o fato existe, o homem era mudo, agora está falando, o homem estava possuído, agora está livre, o fato existe. Mas você o expulsou pela força dos demônios. Jesus, sabiamente, conta para eles algo bastante profundo, que eles sabem de que Jesus está falando. E Jesus fala das divisões. Olha, se os demônios estão divididos, eles não terão força. Então, se eu estou agindo pelo príncipe dos demônios, expulsando demônios, tem algo errado. Mas se eu estou agindo com o dedo de Deus, o reino de Deus já está
entre vós. Olha que bonito. Se eu estou agindo com o dedo de Deus, é porque o reino de Deus está entre vós. Pois nenhum reino dividido ficará de pé. E qual reino que foi dividido? Foi o reino de Israel. Lá no tempo dos filhos do rei Salomão, Israel era um único reino e foi dividido entre dois reinos. O reino do sul, que tem como a capital Jerusalém, e o reino do norte, que tem como capital a Samaria. E por incrível que pareça, até hoje há essa divisão entre o povo de Israel. E Jesus está falando que eles, divididos, estão se destruindo. E agora Jesus se apresenta como o reino que já está no meio deles. Mas Jesus termina o Evangelho com uma frase parece meio solta. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. O que significa isso? Parece-me que Jesus está dizendo que ele traz uma proposta e que é preciso tomar partido. Não dá para ficar meio com ele e meio fora. É um projeto que ou assume ou não assume. Quantas vezes nós queremos viver meio evangelho? Não é isso? De vez em quando nós gostamos de viver só meio evangelho, né? Então, em algumas questões morais, eu sou católico. Em algumas questões litúrgicas, rituais, eu sou católico. Aí quando toma as questões sociais, políticas, econômicas, aí eu já não sou católico mais, aí eu já sou outra coisa. Olha, não dá para viver divididos. É preciso buscar a unidade da fé. E como que a gente consegue buscar essa unidade da fé? Olhando para o próprio Jesus, que em tudo fez a vontade do Pai. No seu modo de agir, no seu modo de pensar, no seu modo de sentir, no seu modo de rezar. Peçamos a Jesus que nos ajude também a vivenciar esta fé da unidade. Que nós possamos a cada dia perceber os sinais do reino de Deus entre nós. E que a inveja, a fofoca, a maldade não tenha espaço em nossos corações. Para que nós possamos acreditar sempre na força do Evangelho. E que as ideologias que tentam mudar o rumo dos fatos não nos engane, não nos desvirtue, não nos tire da centralidade do reino de Deus. E assim possamos estar com Jesus, recolher com Jesus, para que juntos façamos brilhar no mundo esse reino de Deus, esse agir de Deus que está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus.